Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando Apocalipse capítulo 16, versículo 14, que fala dos espíritos de demônio que fazem prodígios e saem ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do Armagedon, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Pois bem, então eu separei um tópico aqui também para comentar sobre por que os anjos pecaram, por que surgiram os demônios. É um tópico importante para nós podermos entender esses personagens, aliados do dragão. Então o tópico diz, por que os anjos pecaram? Essa é uma pergunta que ocorre há 1612 anos. Antes do ano 410 da era cristã, todos os escritos dos chamados pais da igreja afirmavam que os anjos pecaram usando o seu livre-arbítrio e escolheram o caminho mau. O querubim ungido escolheu o caminho mau sem ter sido tentado, pecou e tornou-se o dragão pela sua escolha errada. E é claro que o alvo é o querubim ungido. Esse tópico aqui eu criei ele para vocês perceberem também que uma das doutrinas preparadas pelo espírito do anticristo na história, essa doutrina ela está tentando entrar no meio do povo de Deus. Ela foi criada pelos católicos, por católicos pagãos, tá ok? E ela foi seguida pelas igrejas reformadas e está tentando entrar na igreja de Jesus. Essa aqui é a origem dessa história, tá ok? Para vocês verem, esses demônios que estarão agindo na grande tribulação, por que eles chegaram a esse estágio? O comentário prossegue. Uma grande quantidade de anjos, na verdade a terça parte, acreditou nas palavras do dragão e caíram com ele usando o seu livre-arbítrio para rejeitar a Deus e abraçar a teoria do dragão. Eu já estou chamando o querubim ungido de dragão porque ele pecou, se tornou esse personagem que significa um destruidor, ok? Ele destruiu a fé de 1/3 dos anjos e os transformou em anjos, e acabou que eles caíram. E uma parte desses anjos, pelo menos, não sabemos se todos, tornaram-se demônios. Então a questão é, por que o querubim ungido pecou e por que 1/3 dos anjos pecaram? A figura do querubim ungido representa o grande protetor. A figura do dragão representa o grande destruidor. Ok? Então, repetindo, a questão é, por que o grande protetor se tornou um grande destruidor? O termo dragão era usado para traduzir crocodilo. A expressão dragão vermelho deve fazer referência ao famoso crocodilo vermelho do Nilo, sendo usado para simbolizar o mal que Satanás faz ao povo de Deus. Era assim chamado devido aos seus olhos vermelhos. O ato de um crocodilo morder a presa, arrastá-la para baixo da água, afogando-a, e depois balançar a cabeça para rasgar e despedaçar a vítima antes de engolir, era algo tão assustador para os egípcios e os povos ao redor. Lembre-se que a nossa pergunta é, por que os anjos pecaram? Sabemos pela história que a igreja defendeu o livre-arbítrio até o 4º século da era cristã, quando a igreja católica foi organizada no ano 312 por Constantino e pelos bispos que traíram a fé durante a perseguição. Isso é verdade, sabemos que Eusébio de Cesareia e outros bispos, eles não resistiram à perseguição, foram trabalhar na mesa do demônio, como diz o apóstolo Paulo, ou no culto a Júpiter, ok? E eles, depois da perseguição, quando acabou a perseguição, eles organizaram a igreja católica junto com Constantino. Isso é fato, não tem como questionar na história. Então essa igreja organizada por esses bispos pagãos, começou a adotar diversos paganismos, tais como
O incenso do culto a Júpiter, que até hoje a Igreja Católica usa, né? Você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro usava esse incenso que eles usam? É claro que não, isso foi adotado por esses bispos que trabalharam no culto a Júpiter durante a perseguição. B. A perseguição a toda e qualquer religião diferente da romana, incluindo cristãs e pagãs. No ano 380, o Papa Damaso I, ele assinou o Edito de Tessalônica, onde ele proibia o funcionamento das igrejas que não aceitavam o rito da igreja romana, ou seja, o uso do incenso. Eles já estavam defendendo também o purgatório, ok? Então já era uma instituição pagã. As igrejas que não aceitavam, elas começaram a ser perseguidas declaradamente no ano 380. C. O purgatório, copiando a doutrina pagã de purificação da alma após a morte. Todas essas doutrinas já estavam nessa igreja de Roma, quando Constantino e esses bispos pagãos organizam essa igreja, tá ok? O comentário continua. Sem contar as lutas para alcançar o papado, chegando à morte de centenas por dia, como aconteceu na eleição do Papa Damaso I. A história fala em 137 mortes por dia. Se formou uma guerrilha. Foi cerca de 60 anos depois de Constantino, e ser Papa era tão lucrativo que na eleição do Papa Damaso, no ano 366, formou-se uma guerrilha em Roma. Os cariocas aqui ficam espantados. Já saíram números aqui da guerrilha entre traficantes e milicianos. E eles falam, que absurdo, 10 mortos por mês nessas guerrilhas, é a média. Pois bem, por dia, na guerrilha para a eleição do Papa, que culminou nesse Papa Damaso ser eleito, eram 137 mortos por dia. E é esse homem que vai dar início à perseguição, ok? Às igrejas cristãs. E depois até o paganismo vai ser perseguido e morto. Eu estou explicando isso para mostrar a vocês como a doutrina do livre-arbítrio vai passar a ser a doutrina da predestinação da Igreja Católica. O comentário prossegue. Essa instituição corrompida é definida como Igreja Imperial, uma instituição organizada pelo imperador romano. Quando você estuda as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, essa instituição ela é chamada de Igreja Imperial, é a Igreja de Pérgamo. A terceira carta, né, a Igreja de Pérgamo, é a Igreja Imperial. Nessa igreja corrompida, nasce uma nova resposta para a pergunta: por que os anjos pecaram? Ok? Antes da organização da Igreja Católica, toda a Igreja de Jesus acreditava no livre-arbítrio dos anjos e dos homens. Eu estou focando aqui nos anjos para vocês poderem perceber o satanismo dessa doutrina. Ela não é algo comum. Como ela vai ser interpretada pela Igreja Católica e também pelas igrejas reformadas. Tá bom? Para vocês poderem perceber a intenção do dragão que está por trás dessa doutrina. O comentário prossegue. Agostinho de Hipona, o homem que defendeu a teoria da guerra santa ou teoria da guerra justa, onde defendia que a Igreja Católica pode matar para implantar o reino de Deus, foi o responsável pela mudança da doutrina pregada na igreja primitiva. Ou seja, até Agostinho de Hipona, a igreja cristã, todos sempre pregaram o livre-arbítrio, tanto dos homens quanto dos anjos. Quando chega em Agostinho de Hipona, um homem que usava o incenso de Júpiter, extraído diretamente da mesa do demônio, defendia o purgatório, extraído diretamente da mesa do demônio. Esse homem, ele vai mudar a resposta a essa pergunta que eu fiz para vocês, ok?
ele vai responder porque os anjos pecaram de outra maneira, não foi pelo livre-arbítrio. E aqui eu vou explicar com mais detalhe, mas eu já adianto para vocês. Agostinho de Hipona vai defender que os anjos pecaram por ordem de Deus. E essa doutrina satanista, eu falo que é satanista porque ela defende Satanás, porque segundo essa doutrina que Agostinho de Hipona inaugura, Satanás, todos os demônios, todos eles agem segundo ordem de Deus, pecaram por ordem de Deus, ou seja, essa doutrina, Agostinho de Hipona, ele fez o querubim ungido se tornar uma vítima de Deus. Essa é uma doutrina absurda, é uma apologia ao dragão, e essa doutrina, ela está tentando entrar nas Assembleias de Deus, está tentando entrar nas igrejas cristãs. É algo que nós temos que tomar cuidado, porque o fundamento dessa doutrina, ela é satanista. Você pode pegar as confissões de fé de todas as igrejas reformadas, presbiteriana, luterana, anglicana, metodista e a batista reformada. Todas elas afirmam isso, que os anjos que pecaram foram predestinados por Deus a fazer isso. Essa doutrina absurda, não sei como as pessoas conseguem acreditar nesse absurdo. Mas vamos prosseguir. O comentário prossegue. Agostinho de Hipona defendeu que os anjos pecaram por ordem de Deus, ou seja, foram predestinados a isso. A confissão de Westminster, confissão de fé reformada, defende a mesma teoria de Agostinho sobre os anjos. Ela diz, abre aspas para os reformados, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem acrescentado e nem diminuído. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, itens 3 e 4. Bom, o que ela está defendendo? Ela está defendendo o mesmo que Agostinho de Hipona defendia. Se você ler essa confissão de fé, se você ler as expressões de Agostinho de Hipona, você pensa que isso é glorioso. Os cegos que estão defendendo essa doutrina hoje, eles defendem e eles falam o seguinte: Deus é soberano, né? Nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. Isso não é reconhecer a soberania de Deus. Leia direito o texto. Está dizendo que Deus é o responsável pelo pecado do querubim ungido. Eu estou focando no querubim ungido, mas na verdade todos os anjos caídos, todos os demônios chegaram a esse estado por ordem de Deus. A confissão de fé de todas as igrejas reformadas, e claro da Igreja Católica, porque Agostinho de Hipona defendeu isso, ela defende essa doutrina que eu chamo de apologia de Satanás. Ela faz uma defesa de Satanás. Por que Satanás existe? Segundo essa confissão de fé, foi por ordem de Deus. Ou seja, Deus é o responsável pelo estado atual de Satanás. Tenha paciência, como é que alguém lê isso e defende? Então, o reformado que defende essa teoria, ele tem que ler esse artigo 20 vezes, 30 vezes, para ele poder, de alguma maneira, talvez ser esclarecido. Né? E o mesmo, claro, se aplica aos homens. De por que Adão e Eva pecaram? Por ordem de Deus, porque é o significado. Nada acontece por escolha dos homens, só por ordem de Deus. Os reformados estão tentando, né, dar um jeitinho nessa doutrina, tentando mudar até o que a confissão de fé deles dizem, né, dizendo que, por exemplo, Deus só ordena o pecado depois que o homem caiu. A confissão de fé deles fala diferente. Tá bom? Estão tentando dar um jeitinho nessa doutrina absurda. E falo, não é só irracional, não. É uma doutrina satânica. Ela defende Satanás. Isso é um absurdo, dizer que os anjos pecaram por ordem de Deus. Mas eu peguei aqui
a confissão de fé reformada. Pegue as confissões de fé também da Batista Reformada, vocês verão que ela prega a mesma coisa. Os anjos pecaram por ordem de Deus. Isso é uma loucura. Se apresentar isso aí para um ateu, para uma pessoa que pense sem essa opressão herdada da Igreja Católica, eles vão falar, isso é um absurdo. É claro que os homens não pecariam por ordem do Deus de vocês, né? Ainda que ele não acredite no Deus da Bíblia, qualquer um vai ver que essa é uma doutrina absurda. O comentário prossegue. Nas discussões do dia a dia, os reformados negam que os anjos pecaram por ordem de Deus, negam que o querubim ungido tornou-se o dragão por ordem de Deus, afirmam que todos os seres espirituais pecaram por livre-arbítrio. Apenas os homens, incluindo Adão e Eva, pecaram e pecam por ordem de Deus. Mas, na teoria, a doutrina absurda permanece. Por isso é que eu falo, Deus, ele não opera nessas igrejas. Eu tenho que falar isso, eu tenho que ser franco. Deus não opera nessas igrejas porque o fundamento deles é uma doutrina que só pode ter sido inspirada por Satanás. Quem é que vai escrever uma coisa dessa? Quem é que vai pensar em algo assim? Eu uso até uma ilustração, né, que às vezes as pessoas falam, o demônio tal foi levar uma proposta a Satanás sentado no seu trono. Eu sabendo que ele não está sentado em trono nenhum, mas usando essa ilustração que as pessoas usam, eu falo assim, se um demônio chegasse, apresentasse essa proposta a Satanás, dizendo que iria criar uma doutrina na Terra, né, de maneira que os que se dizem cristãos passassem a acreditar que ele chegou a esse estado, que é hoje Satanás, por ordem de Deus. Eu falo, nessa ilustração, o dragão iria dar um tapa na orelha do demônio. Como é que você pensa uma coisa tão absurda? Ninguém vai acreditar nisso, porque é uma doutrina absurda. O comentário prossegue. A confissão de fé de Westminster prossegue. Os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e os homens. Então observe que eles são claros em afirmar o absurdo, dizendo que Deus decretou que o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás, ok? Como atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade. Essa é uma doutrina absurda, mas essa doutrina, ela é o fundamento de todas as igrejas reformadas e é também o fundamento da Igreja Católica. Mas é uma doutrina tão absurda, tão irracional, que a própria Igreja Católica não teve coragem de continuar pregando isso. A Igreja Católica, apesar de ela ter Agostinho de Hipona como um santo, como uma referência, a história diz que a Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica, começou a rejeitar isso. Ou seja, eu tenho que falar, a Babilônia apocalíptica pensou um pouquinho mais do que os reformados, porque os reformados batem em pé repetindo isso até hoje, está na confissão de fé deles. O comentário prossegue. Esta teoria pode ser chamada de apologia do dragão, a defesa do dragão. Ela defende o dragão, afirmando que ele e os seus anjos chegaram ao estado atual, onde são chamados de demônio ou espírito imundo, por ordem de Deus. Ou seja, esses demônios que estarão agindo lá na batalha do Armagedon, eles chegaram a esse estado de ser chamados de imundos por ordem de Deus. E como diz, né, lá o texto deles, foram atos sábios de Deus, atos livres. O comentário prossegue. O dragão teria tentado os anjos a desobedecerem por ordem de Deus. Os anjos que rejeitaram a proposta do dragão o teriam feito
por ordem de Deus. Por quê? 2/3 não acreditaram em Satanás. Por que eles não acreditaram? Eles falam por ordem de Deus. E aquele 1/3 que acreditou? Acreditou por ordem de Deus. Eu considero essa uma das doutrinas mais loucas e mais irracionais que existem. Tanto que eu falo que Agostinho de Hipona, que é considerado um homem muito inteligente, até considerado filósofo, estudado até por ateus como filósofo, né? Eu digo que para defender essa doutrina, Agostinho de Hipona, ele elaborou a frase mais irracional que eu ouvi dentro da história do pensamento cristão. Ele disse o seguinte: o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai arbitrar. Deus determina o que ele vai escolher. Como assim? Agostinho de Hipona observava que o livre-arbítrio é claro na Bíblia. Então ele defendia: o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai escolher. Mas se Deus determina o que ele vai escolher, então não é livre-arbítrio, né? Ou seja, eu considero essa a frase mais irracional da história do pensamento cristão. Quem? Agostinho de Hipona. Não é à toa que eu digo que ele é o personagem que o Apocalipse profetizou, que falaria coisas bonitas de um lado e absurdas de outro. Por isso o Apocalipse o chama de Balaão de Pérgamo, né? Porque como Balaão falava coisas bonitas, chamou Jesus, profetizou Jesus como estrela, mas também falava coisas absurdas que nós sabemos, ensinando Balaque a lançar tropeço diante do povo de Deus. O comentário prossegue: a terça parte dos anjos que aceitaram a proposta do dragão o teriam feito por ordem de Deus. Eles não seriam os responsáveis. Deus seria o responsável. Se Deus ordenou que eles fizessem isso, é claro que Deus é o responsável. Em qualquer tribunal, Deus seria condenado como mandante, né? Todos que adotam a interpretação da doutrina da predestinação, como organizou Agostinho de Hipona, estão atacando o Deus da Bíblia, responsabilizando pelo pecado do querubim ungido. Eu estava certa vez conversando com um batista reformado, né? E estava falando exatamente sobre isso com ele, e ele negando, né? Mas a confissão de fé deles, vocês podem ver a confissão de fé, que é chamada de 1644, tem várias confissões de fé, ela defende isso, que os anjos e os homens foram predestinados por Deus. Quando fala anjos, está dizendo o quê? Que o querubim ungido, ele foi predestinado por Deus a pecar e se tornar o dragão. Essa é uma doutrina absurda. O comentário prossegue: em qualquer tribunal, Deus seria o principal condenado, pois o mal teria vindo à existência por sua ordem e não inspirada pelo dragão. E a descrição bíblica é que o pecado originou-se em Satanás. Ele não foi tentado, ele é o originador do pecado. Mas se ele foi predestinado por Deus, quem é o originador do pecado? Seria Deus. Eu acho assim inacreditável a gente ter que frisar, enfatizar isso, mas essa é uma heresia que está levando muitas almas para o inferno. E eu quero aproveitar aqui para comentar uma frase que os reformados têm falado. Eles falam o seguinte: as doutrinas que nos unem são mais do que aquelas questões que nos separam. Essa frase é mentirosa, porque você pode ter 30, 40, 50 doutrinas que nos unem, mas essa doutrina, mexer na doutrina da salvação, porque quando você trocou a doutrina do livre-arbítrio para a doutrina da predestinação de ações, ok? Eu defino porque a predestinação de Agostinho de Hipona, a predestinação dos reformados, não é a predestinação bíblica, não é a predestinação do apóstolo Paulo. A predestinação do apóstolo Paulo, Deus predestinou resultados segundo as escolhas dos homens, segundo as ações dos homens.
E Agostinho de Hipona começou a dizer que Deus predestinou as ações dos homens. O comentário prossegue. A Bíblia é clara em chamar o dragão de originador do pecado. Jesus usou o termo grego arché, que se traduz por originador ou primeiro, para determinar o momento que o querubim ungido pecou. Em João 8,44, temos relatado as palavras de Jesus que afirma: ele foi homicida desde o princípio. O termo original usado por Jesus é arché, ou seja, o dragão é o princípio, o originador ou o primeiro a pecar. A interpretação da doutrina da predestinação de Agostinho de Hipona e Calvino distorce essa verdade, pois afirmam que ele ordenou o pecado, logo ele, Deus, seria o responsável, o originador. Então, esse momento que a Bíblia profetiza horrível, que é chamado de grande tribulação, né, que os demônios estarão levando a humanidade para essa derrota, para essa grande mortandade que vai haver. A Bíblia fala no total de metade da população da Terra morrendo, seriam 4 bilhões de pessoas. Tudo isso seria resultado desses demônios que chegaram a esse estado por ordem de Deus. Esse é o absurdo que é pregado, né, pelas igrejas reformadas e também pela Igreja Católica, apesar que ela não conseguiu seguir essa doutrina de Agostinho de Hipona porque é muito ridícula, né? O comentário prossegue. Enquanto a Bíblia define Jesus como o arché, o originador da criação de Deus, é o que está em Apocalipse 3,14, a heresia calvinista resulta no inverso. Deus se tornaria o originador do pecado. E aqui é uma coisa para vocês ficarem atentos, porque os homens que vão normalmente debater com reformados, em programas de televisão, tudo, eles procuram ser éticos e ultrapassam o limite da ética, ok? Não deixando claro que essa é uma doutrina de demônios. Não existe dúvida, porque só um demônio para pensar numa doutrina dessa. O comentário prossegue. Essa interpretação da predestinação de Agostinho de Hipona, de Calvino, Lutero, ok? Essa interpretação é semelhante ao filme Noé, filme de 2014, onde os anjos caídos ajudam Noé a escapar dos descendentes de Caim e ainda colaboram com a construção da arca. Quando Noé questiona os anjos caídos por que eles chegaram a tal estado, eles afirmam que o homem e Deus foram os culpados. Você pode ver o filme e é isso que eles fazem. Tá bom? O comentário prossegue. O homem pecou, diz o anjo caído, ele explicando a Noé, né, por que eles pecaram. O anjo pecou, Deus determinou que este homem recebesse um castigo. Os anjos teriam defendido o homem e feito oposição a Deus. E assim, ele, Deus, decidiu punir os anjos e os expulsou do céu, lançando-os na terra. Ou seja, os anjos caídos seriam uma vítima de Deus e dos homens. Uma coisa absurda, pensada por um pagão aí que fez o filme, né? Ou seja, o filme está defendendo que Deus seria o responsável pela queda dos anjos. As aberrações do filme não param nessa grande mentira. Ele relata um encontro entre Matusalém e Noé, onde os dois fazem uso de um chá alucinógeno e Noé começa a ter visões do dilúvio. Pode observar o filme que vocês vão ver isso. Por fim, o filme apresenta um anjo caído com a boca torta, olhando para o céu e dizendo para Deus: reconheça, reconheça. Ou seja, o anjo caído fala para Deus reconhecer que ele está errado. Olha que ousadia. Né? E o fundamento do filme é o mesmo fundamento da doutrina calvinista.
O filme prossegue e próximo do dilúvio ocorrer, o que acontece? Deus teria reconhecido e readmitido os anjos ao céu. Muitas pessoas veem esse filme e não observam essas heresias, mas você pode observar que perto do dilúvio ocorrer, aquele demônio, uma imagem horrível, com a boca torta, ele olha para o céu falando para Deus reconhecer. Reconheça que tu está errado, reconheça. E aí o que Deus faz? Deus readmite os anjos no céu. Ou seja, Deus estaria reconhecendo que está errado. Uma mensagem bárbara, mas a mensagem é a mesma que a Igreja Católica e as igrejas reformadas pregam. Deus seria o responsável pelo pecado dos anjos caídos. Segundo a confissão de Westminster, chamada de Grande Confissão Presbiteriana, Deus ordena tudo que os anjos fizeram, fazem e farão. Ela diz: predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Neste caso, o anjo que aparece como dragão no Apocalipse será um predestinado por Deus. Deus continuaria dando ordem ao dragão e a todos os anjos. Tudo que os anjos que sobem do abismo, no capítulo 9 de Apocalipse, fizerem durante a grande tribulação, será por ordem de Deus. Eles chegaram a esse estado por ordem de Deus. Os demônios em forma de rã, que saem ao encontro dos reis da terra para os congregar para a batalha do Armagedon, eles saem fazendo prodígios por ordem de Deus. Enquanto as Escrituras são claras em afirmar que eles o fazem por permissão de Deus. São sinais que não foi permitido fazer. O mesmo é falado nos sinais que o falso profeta faz. Segundo Agostinho e Calvino, os anjos do mal agirão durante a grande tribulação por ordem de Deus. Não seriam coisas inspiradas pelo demônio, eles apenas cumpririam ordem. É uma doutrina absurda. Essa interpretação está errada e é uma grande ofensa ao justo juiz. Por quê? Porque do jeito que a doutrina está exposta, na verdade Deus ele se tornou injusto. O dragão, chamado Satanás, diabo, ele seria uma vítima de Deus. Se Deus não tivesse ordenado, ele estaria ainda como querubim ungido. Ok? Mas eles dizem que eles foram ordenados por Deus a cometer esse pecado. Aí tem alguns loucos que falam o seguinte: não, mas Deus sabia que eles iriam fazer isso, então Deus já o ordenou. Meu irmão, se eles iriam fazer isso, não precisava Deus ordenar. Isso é irracional. É irracional. É igual a doutrina de Armínio. Armínio diz que Deus predestina o homem a pecar, que o homem só tem livre-arbítrio depois que ele aceita Jesus. Antes disso, ele é predestinado por Deus, ou seja, Caim teria sido predestinado por Deus a matar Abel. Caim teria sido predestinado por Deus a apresentar uma oferta rejeitável, porque ele ainda não teria livre-arbítrio, segundo Armínio. Mas com isso, Armínio também está lançando sobre Deus a culpa do pecado de Caim. E outra coisa, aí eles falam o seguinte: não, mas Deus já sabia que Caim iria cometer esse erro, por isso Deus o predestinou para isso. Isso é irracional também, porque se Caim já iria fazer isso, não precisava Deus predestiná-lo. Ok? Então, esse momento que nós estamos estudando, da grande tribulação e dessa ação dos demônios, por que esses demônios estarão agindo? Por causa de um querubim ungido que usou o seu livre-arbítrio e pecou. O pecado originou-se nele. Deus não influenciou, Deus não ordenou que os anjos pecassem. Deus não predestinou os anjos a nada. Não predestinou o querubim ungido a nada. E os anjos que ouviram o querubim ungido, agora transformado em dragão, segundo os reformados, eles também o fizeram por ordem de Deus. Essa doutrina, como eu disse no texto, eu chamo ela de apologia do dragão. Estão defendendo Satanás.
E as pessoas estão seguindo essa doutrina absurda.